Então tá lá, gente. O que eu coloquei aqui para a gente lembrar e começar a discutir? Vamos discutir alguns fatores, algumas causas, algumas formas que a gente tem para mudar aquele valor de ΔH que a gente começou a discutir, aquele valor de calor que é liberado para a vizinhança, o que é absorvido. A gente começou a discutir algumas coisas e só vamos pontuar elas agora como tópico. Uma delas, por exemplo, é... Fernanda, já que você utiliza o microfone melhor, fala comigo aí, você pode? Ah, pode, né? Ah, pode, né? Porque você não gosta, mas tá bom. Vamos lá. Você já foi a churrasco, você já fez churrasco em casa, não é isso? Tá. Então, você acha que você consegue com um saco de carvão fazer um bom churrasco? Consegue. Sério? Um saco de carvão? Se tiver meio saco de carvão, Aí já complica um pouco, depende da quantidade, né? depende da quantidade de quê? De comida e das pessoas também. Então tá. Vamos supor, você na sua casa são em quantos? Um, dois, em cinco. Em cinco. Então imagina, vamos botar assim, 1 quilo de picanha, 1 quilo de linguiça, 1 quilo de coxinha da asa, e isso é só pra Fernanda, tá, gente? Tô brincando, tô brincando. Nossa, 1 quilo de cada e vamos botar assim que tem uns 3 pacotes de pão de alho, tá bom? tá bom. Aí você tem um saco de carvão grande. Você acha que vai dar conta para assar isso tudo? Ah, eu acho que não, é Tá, muita coisa. vamos supor então que dê, tá bom? Vamos Tá. supor que dê. E se você tiver meio saco de carvão para queimar isso tudo? Não. Eu não sei se vai dar, mas a chance ela é reduzida, não é isso? Por quê? Isso. É, porque vai ter muita coisa pra pouco carvão, né? E se você tivesse um palito de fósforo só? Nossa, mas aí não vai pegar a churrasqueira nunca. Nunca, você não tem carvão, você só tem um palito de fósforo. Você acha Não, que vai então dar para não. assar carne? Não. Então me explica por que não dentro do assunto que a gente está estudando. Nossa senhora, Reginaldo. Você não Calma, tem que vou queimar pensar. carvão? Sim. O que é queimar carvão dentro do assunto que a gente está estudando? Uai, O ai já significou que ela não sabe, né, gente? Tem alguma outra pessoa que pode falar comigo, então? No microfone. Liberar energia? Tá absorvendo Calma, calor? calma. Quem tá falando? Eu falei, é isso. Mas aí você não falou. Ixi, tá ruim, hein? Eu falei liberar energia. Quem falou Risa? Não, explica lá. Por que que com menos carvão talvez eu não... Ou Alice, não sei agora. Por que que com menos carvão fica mais difícil assar esse tanto de carne? Professor, Só tá me precisa de escutando? muita energia. Mais ou menos, Alice, mas tenta lá. Porque tem pouco carvão, tem pouca liberação de energia. Ó, então você concorda comigo que esse calor para cozinhar, para assar essa carne, a linguiça, o pão de alho, só para Fernanda, essa quantidade de carvão, essa quantidade de calor, ela não é necessária, ela não é suficiente. Tá faltando, não é É, isso? sim. Vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar? então precisa de mais. No processo de combustão vai precisar de mais negócio? Mais negócio, então, se de repente você consegue com um saco de carvão, sei lá, o maior saco que existe, assa toda essa carne, você tem metade do saco de carvão, você não consegue. Vai faltar, Ah, talvez. então, Né?
Então depende do combustível. Estamos chegando lá. Estamos chegando onde eu quero pontuar, beleza? Então é o Ah, tá. seguinte. Tá, eu vou direto ao conteúdo. Aqui a gente está falando, a gente está dando exemplo da combustão, né, e do combustível porque tem a ver com a rotina da gente. Mas aonde eu quero chegar? Se a gente está falando ali de entalpia, de calor liberado ou absorvido, eu estou querendo dizer para vocês que um fator que vai alterar esse ΔH, esse calor liberado ou não, é a quantidade de matéria envolvida. Se eu falei naquele exemplo das carnes lá todinhas, que um saco de carvão dá para queimar e liberar o calor necessário, se eu tenho menos carvão, é bem provável que eu não consiga assar aquilo tudo, porque eu não vou liberar tanto calor assim. Pela lógica matemática, se eu tenho metade do carvão, eu vou liberar metade do calor. Sim ou não? Sim. Fernanda disse sim, Antônio disse sim, Risa disse sim, Ana Clara disse sim, maravilha. É esse o raciocínio. Ninguém aqui vai conseguir fazer um churrasco com um palito de fósforo, nem com uma caixa de fósforo. Por quê? Porque aquilo ali vai queimar, aquilo ali vai liberar calor, mas a quantidade de calor liberada naquele palitinho ou naquela caixa é muito pequena, por causa da quantidade de matéria envolvida. Entendeu? Então, um fator que altera vai ser a quantidade de matéria. Por isso que. Cadê você? Cadê você? Onde eu quero chegar? Quando a gente representa a equação, e vocês fizeram isso até na aula comigo, quando eu mostrei aquele monte de equação, mostrei os gráficos, a gente tem que indicar exatamente. Isso aqui é um print do livro da apostila de vocês, tá? Essa quantidade ela tem que estar especificada na equação, por exemplo, o estado físico das substâncias envolvidas. Porque para cada estado físico eu vou ter uma quantidade de calor específica, tá? E aqui a gente está falando, ó, algumas condições, tipo temperatura, pressão, o estado de agregação e a quantidade de matéria das substâncias envolvidas. Isso tudo tem que estar descrito. Então agora não é simplesmente botar reagente e produto. Eu tenho que falar o estado físico, às vezes indicar qual é a pressão, qual é a temperatura, quais são as condições que aquela reação está acontecendo, porque aquele valor de ΔH, aquele valor lá que aparece positivo ou negativo, vai depender dessas condições todas. Isso tudo pode influenciar. Por isso que vocês têm visto aí, quer ver? Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, ó, por exemplo, essa figura aqui, ó, ela está mostrando algumas condições para as reações químicas acontecerem. Ó, se você observar as duas primeiras reações, ela é a mesma reação. É a reação do hidrogênio com oxigênio produzindo água. Mas se você observar, os valores de ΔH não são os mesmos. Então, se eu tenho valores diferentes de ΔH, existe algo diferente entre essas reações. Alguém consegue enxergar para mim aí? Falar o que é? Qual é a diferença existente entre a primeira e a segunda reação para que os valores de ΔH deem valores diferentes? E no H2O1 tá em gás ou tá em líquido? Vamos lá. O H2O, um é gasoso e o outro é líquido. Todo mundo conseguiu ver essa diferença aí? Aqui, ó. Aqui eu tenho água gasosa e aqui eu tenho água líquida. Sim ou não? Sim, sim, o último H2O. A diferença está entre os dois, né? Ó, se você vê, o hidrogênio é gasoso, o oxigênio é gasoso, e numa etapa, numa reação, a água é gasosa e na outra é água líquida. Por isso eu tenho essa diferença de ΔH. Agora, por que, que o ΔH da segunda é maior do que a primeira? Agora eu quero ver se alguém mata. Por que, que eu libero mais calor na segunda do que na primeira?
o líquido vai evaporando e na primeira já está no estado gasoso. Tá, e o que que tem a ver com que no estado líquido tem mais agitação das moléculas? Yasmin, no estado líquido tem mais agitação mesmo? É no líquido ou no gasoso? Isso, então vocês estão vendo, ó, vocês estão vendo, entendeu? Então é bom prestar muita atenção nesses detalhezinhos. O que vocês estão fazendo são exatamente as análises. Não responde as coisas. Começa a prestar atenção, olha. Então vamos lá. E vocês estão indo bem, tá? Parabéns a todos. Ó, vocês estão vendo que aqui eu tenho a diferença entre o estado físico. E aqui eu tenho diferença no valor do ΔH. Para os dois, a reação libera calor, porque o ΔH é negativo, é exotérmico. Só que os dois liberando calor, eu tenho uma diferença no valor qualitativo. A segunda reação libera mais calor do que a primeira. Ó, aqui são 241,82 kJ e aqui são 285,83. Se eu fizer a diferença entre os dois, deixa eu fazer aqui, 285,83 menos 241,82. A diferença dá 44,01. Esse 44,01 aí é o quanto de energia eu preciso tirar da água gasosa para ela passar para o estado líquido. Ou o quanto eu tenho que fornecer. Se eu tenho água líquida para passar para o estado gasoso, eu tenho que fornecer calor. E eu tenho que fornecer essa diferença que aparece entre os dois. Então a diferença entre esses dois aqui é exatamente a variação de entalpia para mudança de estado físico. Vocês conseguem enxergar isso? Fernanda disse mais calma. Sim, mais calma. Yasmin disse que sim. Sim, a Fernanda perguntou. Se eu quiser passar para o estado sólido, é possível com os dois? É. Mas qual dos dois vai liberar mais energia? A água no estado gasoso, porque ele está com grande temperatura, ele tem que passar pelo estado sólido, você tem que tirar mais energia ainda até chegar no estado sólido. Se eu tiver essa condição aqui, eu já vou tirar uma quantidade de energia menor, porque eu já estou ali no estado líquido, para o sólido é mais próximo. Antônio pediu para eu repetir essa última parte. Então, Antônio, se você comparar a primeira com a segunda reação, a única diferença entre as duas é o estado físico da água no produto. Ó, essa aqui a água é gasosa e essa aqui a água é líquida. E aqui eu estou mostrando que a diferença também, essa diferença influencia no ΔH, Antônio. Aqui o ΔH é 241 e aqui é menos 285. Então, a variação nessa segunda ela é maior do que da primeira. Por quê? Porque a diferença da primeira para a segunda é a mudança de estado físico, do gasoso para o líquido. Então, do gasoso para o líquido é um processo exotérmico, libera mais calor. Então, seria o 241 mais os 44 que eu tinha calculado, que é a passagem da água gasosa para o estado líquido. Esse ok eu não senti firmeza. Diz para mim, você entendeu mesmo? Tá bom. Vou continuar aqui para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Então, por isso que a gente tem que identificar o estado físico. Dependendo do estado físico das substâncias, eu tenho valores diferentes de ΔH. Agora, olha para mim. Compara a primeira reação, a segunda reação com a terceira. Olha o valor do ΔH das duas e olha a reação química. O que nós temos de diferente para ter essa diferença no ΔH? Tem mais H? Tem mais H? Só? É com o primeiro e com o terceiro? O segundo e o terceiro. Ah, tá. Tem Tem o mais O H, também. tem mais O. E mais o quê?
Ah lá, o Marcos falou já. Vamos lá. A diferença entre a segunda e a terceira equação é exatamente o dobro. Se você prestar atenção, ó, aqui eu tenho 1 mol de H2 e aqui eu tenho 2 mol de H2. Aqui eu tenho meio mol de O2 e aqui eu tenho 1. E aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. A questão aqui, o estado físico é o mesmo, ó, gasoso, 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 gasoso e líquido e líquido. Então, nesse caso, não é o estado físico que influencia, é aquela conversa do churrasco no começo. Qual é a variação de entalpia que eu tenho aqui? Desculpa, o que está influenciando essa diferença de ΔH? É a quantidade de matéria. Se você prestar atenção, a segunda reação ela tem a quantidade dobrada. Então, se eu tenho a quantidade dobrada, é isso mesmo, Ana Clara, a quantidade de matéria. Se a quantidade ela é dobrada, eu tenho que dobrar o valor do ΔH. E aí, de novo, se você tiver com a calculadora, você faz 285,83 vezes 2. O valor que foi dado. Beleza? E aí isso é fácil. Então, qual é a diferença que a gente encontra da segunda para a terceira reação? Da segunda para a terceira reação, os estados físicos são os mesmos. O que influencia aí no valor diferenciado de ΔH é exatamente a quantidade de matéria. Quanto mais matéria envolvida na reação química, maior a liberação ou absorção de calor. Sim ou não? Então, gente, se você fez aqueles exercícios da apostila da semana passada, que eu tinha liberado quem assistiu a aula de fazer, se você fez aquela, você viu que você tinha uma parte que você tinha que balancear a reação química. O balanceamento da reação química era exatamente para você deixar as partes proporcionais, correto? E a partir do momento que a gente faz a proporção, eu consigo fazer regra de 3 entre quantidade de matéria e o valor do ΔH. Então, ó, se você consegue visualizar a regra de 3, ó, por exemplo, na produção de 1 mol de H2O, eu liberei 285,83. Qual seria o valor do ΔH se eu liberasse 2 mols de H2O? Então a gente tem que se eu tenho o dobro da quantidade de matéria, de forma teórica, eu tenho que liberar o dobro de calor. Ah, e se ele falar assim, em massa, aí você teria que calcular a massa molar da água. Que aí, de novo, consulta a tabela periódica, faz os cálculos todos. Então aqui seriam 18 gramas de água. O dobro de 18,36. Aí você chegaria às respostas e aos cálculos que deveriam ser feitos ali. O balanceamento, para quem não se lembra, você sempre vai fazer. No caso da combustão, que era aquela do exercício, você começa sempre pelos carbonos, depois você faz todos os hidrogênios e depois você chega no oxigênio, tá bom? Eu vou ver se eu mando o gabarito daquela questão lá dos combustíveis para vocês, tá bom? Ou depois eu marco a correção. Lembrando que semana que vem, então, a gente vai fazer um teste. Eu ainda vou ver como é que é a dinâmica, mas aí eu passo para vocês depois com mais calma. Agora observa aqui o último, as duas últimas reações, correto? Observa aí, se bem que está bem claro aqui, vou até passar direto logo e falar logo com vocês. A diferença que a gente tem aqui, ó, tá exatamente na forma como o carbono se apresenta para a gente. Aqui é o carbono grafite e aqui é o carbono diamante. São formas diferentes que a gente encontra o carbono na natureza. Essas formas diferentes, deixa eu passar aqui o slide e mostrar para vocês. É isso aqui, ó. Tem a ver com estado alotrópico, ou os alótropos. O que é isso, estado alotrópico ou os alótropos, e como é que eles interferem? Essa é uma das atividades que vocês vão fazer para poder aprofundar na matéria. Então vocês vão olhar, não é bobeira não, tá? É fácil, é tranquilo. Você vai lá na apostila de vocês, nessa parte de termoquímica, tem um subcapítulo só sobre estado alotrópico. E aí você vai responder na atividade que eu botei lá para vocês resolverem. Então você vai ver que não é nada difícil não, é tranquilo. O que a gente pode adiantar aqui, ó, aqui, que aqui eu tenho o carbono grafite e o carbono diamante.
Quando eu tenho de formas diferentes do carbono, eu tenho valores de diferença diferentes de ΔH. Aqui, carbono grafite libera menos calor do que o carbono diamante, que vai liberar um pouquinho mais de calor. Dependendo da forma, eu tenho formas com mais energia armazenada e com menos energia armazenada. E aqui tem uma coisa que é fácil da gente descobrir. Mas aí vocês vão fazendo a tarefa de vocês e vai ficar bem tranquilinho a isso aí. Vou terminar de fazer esse slide aqui para passar para o próximo, aí vocês vão entender. A gente vai, mais para frente, a gente vai falar de entalpias padrão. Alguém pode... Peraí, perdão. Fernanda disse, então o estado alotrópico é a diferença nos valores entre as mudanças de estado? Não. Mudança de estado é um fator. Beleza? Quantidade de matéria é outra. E o estado alotrópico é uma terceira forma da gente influenciar no valor do ΔH. Eu vou falar de novo da quantidade de matéria, vou falar de novo do estado físico, e aí o estado alotrópico vocês vão fazer como tarefa de casa. Entendeu, Fernanda? Então, em breve nós vamos falar das condições padrão. Correto? Aí tem valor tabelado, é mais fácil da gente procurar os valores de ΔH para cada reação química. O que é padronizado facilita a verificação de algumas coisas. Por exemplo, qual é a escala de temperatura padrão no Brasil? Diz para nós. É a escala Celsius, né? Graus Celsius. 25, Alice, é a temperatura média em graus Celsius. Mas a escala é o grau Celsius. Você imagina, você compra um termômetro que mede em Fahrenheit, um outro termômetro que mede em Kelvin, um termômetro que mede em Celsius. Se não existisse uma padronização para a temperatura no Brasil, seria uma confusão. A mesma coisa, qual é a unidade de medida de percurso aqui? Quilômetros. Em outros lugares são milhas. Os pesos, por exemplo, a gente trabalha com quilograma. Tem país que trabalha com libra. Exatamente, a gente nunca vai saber, nunca vai seguir um padrão. Então, o padrão, às vezes, dentro das ciências, eles são colocados para poder dar uma organizada. Então, a gente vai falar em breve das condições padrão, e uma das condições padrão, que podem influenciar também no ΔH, é exatamente a pressão atmosférica e a temperatura. Então, a gente tem valores padronizados, considerando a pressão de 1 atm e a temperatura de 25 graus Celsius. Mas isso aí em breve a gente vai comentar. Então, eu falei da quantidade de matéria, e aí eu estou mostrando aqui de novo, ó, que foi aquele exemplo que nós demos agorinha mesmo. Então, se eu dobro a quantidade de matéria, o valor do ΔH, ou liberado ou absorvido, também tem que variar. Porque eu estou trabalhando com uma quantidade maior de substâncias. E essa quantidade ela vai influenciar no valor de ΔH dessa reação. E aqui aparece uma palavra chamada propriedade extensiva. Essas propriedades extensivas elas são bem mais de nível assim, superior, mas é bom mencionar que toda vez que a propriedade física, né, a propriedade química, ela depende da quantidade de matéria, a gente chama de extensiva. Existem, por exemplo, propriedades que elas não são extensivas, elas não dependem da quantidade de matéria. Por exemplo, diz para mim aí, agora escrevendo, qual é a temperatura de ebulição de 1 litro d'água ao nível do mar? Escreve aí para isso. Temperatura de ebulição de 1 litro de água ao nível do mar. 100. Maravilha, 100 graus Celsius. E se eu quisesse ferver 1 milhão de litros d'água ao nível do mar, qual é a temperatura de ebulição? Continua sendo 100. Não vai fazer diferença a quantidade, se é 1 litro ou 1 milhão de litros. Então a temperatura de ebulição é uma propriedade que não vai ter influência da quantidade de matéria. Mas aqui o ΔH, a entalpia, depende da quantidade de matéria, sim.
E aí a gente tem que manter a equação balanceada e fazer sempre uma proporção entre quantidade de matéria e o ΔH para a gente chegar a alguns valores. Para mim encerrar por hoje, aqui ó, o estado físico, esse aqui é o slide, inclusive, que eu usei na última aula, correto? Que a gente comentava algumas coisas envolvendo a quantidade de matéria, né? E aqui a passagem do sólido para o líquido. E essa passagem do sólido para o líquido, a gente está querendo identificar aqui processos endotérmicos e exotérmicos, não é isso? Então aqui, ó, lembrando que do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, eu estou aumentando a temperatura, eu estou fornecendo calor ao sistema. As partículas elas estão se agitando. Então, do sólido para o líquido, ou seja, a fusão, do líquido para o gasoso, a vaporização, esses processos são todos processos endotérmicos. Se eu faço o caminho inverso, né, se eu passo do gasoso para o líquido, que é a condensação, e do líquido para o sólido, que é a solidificação, eu tenho que diminuir a temperatura do sistema, eu tenho que tirar calor. As partículas vão parando de agitar e vão se condensando, fazendo os pacotinhos. Aí eu tenho os processos exotérmicos. E aí o estado físico é exatamente o que a gente mostrou lá. Aqui é só para lembrar. Mas lá eu produzia água gasosa e produzia água líquida. E se eu produzo uma água gasosa numa reação e produzo água líquida em outra, eu tenho a reação química mais a mudança de estado físico. Yasmin perguntou, quando a entalpia é positiva, o processo é exotérmico? Não, é o inverso. Exotérmico é aqui, ó, é negativo, porque há uma diminuição. A etapa final tem menos energia que a etapa inicial. Aí a diferença dá um valor negativo. Se fosse o outro, o positivo é endotérmica, porque você aumenta o nível energético. Então a etapa final tem mais energia que a etapa inicial. Beleza? Então, seres, como eu disse, então tem o estado físico que influencia no ΔH. E aí, dependendo, a gente tem que só prestar atenção na equação. Às vezes eu tenho um estado físico diferente, o sólido, o líquido, o gasoso, então eles têm que aparecer na reação, o estado físico. Então ela é um pouquinho mais detalhada. Tem a quantidade de matéria, então eu tenho que ter a equação balanceada para poder comparar. E tem a questão do estado alotrópico, que vocês vão fazer como atividade para a gente lá. Beleza? Aí vocês vão olhar na apostila, não tem muito mistério. Tem uma parte que fala só sobre os fatores, então você pode dar uma lidinha até para verificar um pouco mais. De repente faz os resuminhos aí e já responde logo hoje à tarde essas duas questões. Ok? Alguma pergunta?